Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Entre Linhas, porque hoje a gente vai entrar fundo no que a grande mídia não mostra com clareza: os bastidores do novo choque entre o governo do Rio e as estruturas políticas nacionais. Aperta o cinto, porque esse vídeo vai destrinchar cada detalhe dessa operação que está movimentando Brasília, invertendo narrativas e expondo quem realmente luta pela segurança da população. Não perde tempo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo entender o que está por trás das palavras, das ações e do silêncio de muita gente importante. Na madrugada do dia 28 de outubro de 2025, o Rio de Janeiro viveu uma das mais intensas operações de segurança pública da sua história recente. Sob o comando do governador Cláudio Castro, cerca de 2.500 agentes, entre policiais civis e militares, invadiram os complexos da Penha e do Alemão, zonas dominadas pelo perigoso grupo criminoso Comando Vermelho. A ação, batizada de Operação Contenção, buscava cumprir centenas de mandados, prender líderes da facção criminosa e retomar o controle das comunidades. Na coletiva de imprensa, Castro não economizou no tom. Foi um duro golpe contra a criminalidade, disse ele, exaltando o tamanho do golpe desferido sobre o crime organizando. Segundo ele, os 4 policiais mortos durante a ação seriam as únicas vítimas desse confronto. Para o governador, o Rio de Janeiro atravessa um momento dramático, uma guerra, nas suas palavras, e sua administração decidiu não recuar. Mas não foi só um discurso de vitória. Castro também assumiu que o Estado, sozinho, enfrenta enormes limitações. Se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população, afirmou em tom grave, criticando a falta de apoio do governo federal. Ele mencionou pedidos de blindados, apoio militar, mas secundados por negativas da União. As imagens da operação chocaram: barricadas erguidas, uso de drones pelos criminosos, incêndios em veículos, explosivos. Segundo o governador, organizações criminosas de perfil narcoterrorista organizaram resistência, com táticas de guerrilha urbana para atrasar o avanço policial. Quando o sol se levantou sobre o Alemão e a Penha, o estado do Rio somava números impressionantes e trágicos. Em torno de 64 mortos, conforme anúncio oficial inicial, com 81 prisões e centenas de armas apreendidas, entre elas 93 fuzis, pistolas e granadas. Mais de 1 tonelada de drogas teria sido encontrada. No balanço estadual, Castro reafirmou que o Estado deu um duro golpe nas facções criminosas. Ele disse estar muito tranquilo para defender o que foi feito e homenageou os 4 policiais mortos, chamando-os de guerreiros que deram a vida para libertar a população. Porém, esse discurso de vitória guarda tensões explosivas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, interveio. Exigiu que todas as provas da Operação Contenção sejam devidamente documentadas e preservadas. Há uma convocação para audiência entre Moraes e Castro, reforçando que essa operação poderá ter desdobramentos legais e políticos complexos. Além disso, a Defensoria Pública e o Ministério Público exigem explicações sobre como os tiroteios foram feitos e se foram respeitados os direitos dos moradores das favelas, que vivenciaram medo, bloqueios de ruas e tiroteios intensos. No pronunciamento público, Castro convocou: "É momento de união e não de politicagem", afirmou, ao mesmo tempo em que reclamou do governo federal por suposto descaso. Ele reforçou que, para vencer esse narcoterrorismo, além das operações pontuais, é preciso uma articulação nacional mais forte. Ele até defendeu a participação das Forças Armadas para dar respaldo à segurança no Estado. O governador também revelou que esse não seria um movimento isolado. Segundo ele, 10 novas operações contra o crime organizado já estão em planejamento. Ele frisou que elas não serão todas iguais, mas todas serão robustas, mostrando uma estratégia de longo prazo para sufocar as facções criminosas. Em entrevista, Castro elogiou ainda o ministro Moraes pela iniciativa de investigação no plano federal, dizendo que o movimento deu certo e que a repercussão nacional da operação reforça sua mensagem. O Rio não está apenas buscando vingança, mas tentando jogar um jogo maior. Mas nem todos veem a operação com os olhos de Castro. Especialistas em segurança pública falam em lambança político-operacional.
Acusam a ação de ter falta de planejamento para proteger os moradores e temem que a violência se torne rotina no estado. Também há críticas sobre a escala da letalidade. Organizações de direitos humanos pedem investigação séria, porque se trata da operação mais violenta da história recente do Rio. Com a repercussão da mega-operação, Cláudio Castro veio a público para dizer que seu governo vai intensificar a luta contra o crime. Não iremos recuar, afirmou, retomando a narrativa de guerreiro da segurança pública. Ele disse que as novas ações mexem com o Brasil inteiro, mostrando que sua estratégia é ambiciosa, de alcance nacional. Para tornar essa ambição concreta, foi anunciado um consórcio da paz, que já nasceu com Rio de Janeiro e mais 6 estados: Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. A ideia é articular operações conjuntas interestaduais para combater facções criminosas que não respeitam fronteiras estaduais, especialmente quando se trata de grupos como o Comando Vermelho. O governador também fez questão de apontar para a legitimidade judicial da operação e disse que agiu com aval do Ministério Público e do Judiciário. Para ele, trata-se de mais do que segurança. É uma operação de defesa para proteger a população, restaurar o Estado de Direito e reafirmar que o crime organizado não pode mais se mover como se estivesse acima da lei. Mas o cenário futuro está longe de estar consolidado. Com mais de 120 mortos, segundo algumas investigações, e com vozes poderosas no Supremo cobrando transparência, as promessas de Castro serão testadas, não apenas na retórica, mas no impacto real nas favelas, no sentimento de segurança da população e na integridade das instituições. Se ele cumprir suas promessas, poderá se tornar um símbolo firme de combate ao crime para a direita brasileira. Para seus apoiadores, é a prova de que quem realmente luta pelo bem pode enfrentar as facções e recuperar territórios. Se falhar, a mancha dessa operação histórica pode se transformar em algo ainda mais complexo. Uma ferida na democracia, uma operação com custo altíssimo para vidas humanas e um governo cuja principal arma política é a força policial. Nas horas que seguiram o pronunciamento de Cláudio Castro, o Rio de Janeiro parecia respirar um ar denso, pesado, como se cada esquina carregasse o eco das sirenes e o rastro da fumaça que ainda pairava sobre os complexos onde a operação havia se desenrolado. O governador, cercado por uma pressão política avassaladora, virou o centro de um debate que extrapolou os morros fluminenses e alcançou gabinetes em Brasília, plenários de tribunais superiores e até chancelerias estrangeiras. A operação que ele chamou de golpe histórico contra o narcoterrorismo agora se transformava numa prova de fogo para a democracia, para o sistema de justiça e para as forças políticas que tentavam, cada uma à sua maneira, moldar a narrativa dos fatos. Enquanto Castro reafirmava que não iria recuar nem 1 milímetro, parlamentares passaram a se posicionar. Do Senado, vozes firmes pediram explicações, mas algumas, discretamente, deixavam transparecer um respeito não verbalizado pela coragem política de enfrentar uma facção que há décadas humilha o Estado. Deputados estaduais começaram a pressionar o governo federal para participar de forma mais direta do combate ao crime, argumentando que o Rio não pode enfrentar sozinho uma estrutura que movimenta milhões, usa armamento pesado e mantém ramificações que atravessam fronteiras. O ministro da Justiça, cauteloso, afirmou que o governo federal iria avaliar tecnicamente os resultados, mas sua fala carregava uma frieza burocrática que irritou setores da segurança pública. E foi aí que a polêmica cresceu. Quem está realmente disposto a salvar a população do Rio? Quem fala em nome da segurança e quem apenas constrói discursos? Nos bastidores, esse embate se intensificava. Enquanto alguns ministros defendiam investigações e cautela jurídica, parlamentares lembravam que o crime não recua com notas técnicas ou reuniões demoradas. Nos corredores da política, dizia-se que o governador havia mexido no vespeiro e agora deveria lidar não apenas com criminosos armados, mas com um tabuleiro político que sempre favorece quem se omite. Mesmo assim, Castro sustentava suas palavras como quem segura um escudo em meio a uma tempestade. O tempo, no entanto, parecia acelerar. Relatórios começaram a vazar, imagens circularam sem contexto, discursos inflamados tomaram conta das redes sociais. A opinião pública se dividiu,
Mas uma parte considerável da sociedade passou a enxergar a operação como uma resposta necessária, ainda que dura, ao avanço de facções que transformaram bairros inteiros em zonas de medo. As famílias que vivem sob fogo cruzado diariamente começaram a enviar vídeos, mensagens, pedidos. Queriam paz, queriam ordem, queriam sair de casa sem temer que uma moto com 2 homens encapuzados surgisse na próxima esquina. Nesse ambiente tenso, o governador voltou às câmeras, não para recuar, mas para lançar um desafio direto ao governo federal e ao sistema político. Ou enfrentamos o crime com força e união, ou perderemos essa guerra. Suas palavras repercutiram como um terremoto em Brasília. Alguns ministros se irritaram, outros se calaram. Alguns senadores declararam apoio, citando que o governo do Rio assumiu, sozinho, o papel de enfrentamento que muitos evitam para não se indispor com interesses escusos. A partir desse momento, a disputa deixou de ser apenas policial. Tornou-se estratégica, moral, institucional. A narrativa de Cláudio Castro passou a ser observada em silêncio por outros governadores, especialmente aqueles que lidam com crises semelhantes. De repente, a operação no Rio começou a ser tratada como um teste nacional, um experimento político que poderia, se bem-sucedido, mudar a forma como o país enfrenta organizações criminosas que já demonstraram capacidade de desafiar abertamente as instituições. Mas também surgiram alertas. Analistas lembravam que, se o Rio falhasse agora, o preço seria cobrado duramente. Recrudescimento da violência, desgaste internacional, crises humanitárias e uma guerra urbana prolongada. Por isso, cada passo dado pelo governo era observado com lupa. Cada coletiva, cada frase, cada movimento militar, cada manifestação pública era avaliada como parte de um xadrez delicado onde qualquer erro poderia ter consequências irreparáveis. Castro segue firme, afirmando que o Rio está entrando numa nova fase, um ciclo que exige coragem, planejamento e articulação. Ele fala em restaurar a ordem, reconstruir a confiança e devolver o território à população. Fala como quem se sabe cercado, mas não derrotado. Como quem entende que, nesse momento histórico, recuar é dar ao crime exatamente o que ele mais deseja: a certeza de que o Estado teme enfrentá-lo. O Rio de Janeiro, agora, caminha sobre uma linha tênue entre a esperança e o colapso. O futuro dessa guerra, política, institucional e moral, ainda não está escrito. Mas uma coisa é clara: o que começou como uma operação policial se transformou num dos capítulos mais decisivos da história recente do país. E todos, de alguma forma, estão sendo obrigados a escolher de que lado ficarão quando o próximo movimento for anunciado. Se você chegou até aqui, já percebeu que a guerra política por trás dessa operação ainda está longe de acabar. Agora eu quero saber de você. Quem realmente está disposto a enfrentar o crime organizado? Quem está do lado da população e quem está apenas fazendo discurso? Comenta aqui embaixo porque sua opinião faz parte desse debate e ajuda a romper o silêncio que muitos preferem manter. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está acontecendo por trás dos holofotes. Se inscreve no Entre Linhas, ativa o sininho e continua com a gente, porque nos próximos dias vamos trazer novas análises, novos documentos e novos capítulos dessa história que ainda vai sacudir o país.